Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, mais um dia de gravações e de apresentações do Open Innovations Pitches invertidos, reversos. As empresas que vão vir apresentar para a gente as possibilidades e as suas necessidades. Muito prazer, sou Maurício Grande, da Grande Criatividade, e como host hoje, mas em parceria sempre com a Morganati, o Guilherme Siufi e com meu mentor e amigo Henry Suzuki, o cara do café. Para quem quer saber, hoje nós temos mais 4 pitches reversos e nós vamos apresentar daqui a pouco os nossos palestrantes das empresas, mas quem são eles? Eles falam sobre eles, mas tem a Lauren da Enel, o Cássio da Alia Ventures, a Liana do Hub Goiás e o Cilineu da NS Tech. Eles vão trazer nossas contribuições sobre inovação e abrir sobre o que eles precisam da empresa deles. Eu vou começar aqui com o Cássio da Alia Ventures. Cássio, você está por aí? Tô aqui. Obrigado, Cássio, pela sua disponibilidade. Fique à vontade, os 10 minutos são seus. Obrigado, grande obrigado a todos aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho dessa, eu digo, é uma nova iniciativa que já nasceu, vamos dizer, já com um background aí bastante, eu diria, antigo, tá? Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a Área Ventures, né, que é a nossa iniciativa aqui de Corporate Venture Capital e M&A, né, que a gente entende que são ferramentas essenciais para todas as empresas que querem, né, inovar os seus negócios. E eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Mas antes de falar, né, muito sobre o que é a proposta de valor nosso, o que a gente está buscando fazer, primeira coisa que eu queria só comentar rapidamente é de onde veio o nome Alia, né? Muita gente pergunta, poxa, de onde surgiu esse nome, né? Né, a Alia tem um significado para nós bastante importante porque é a estrela mais brilhante da constelação de Serpente, né? E acho que muito espírito nosso, a gente quer ajudar a brilhar, na realidade, brilhar os nossos clientes, né? E além disso, tem vários significados em várias línguas, como céu, como subir, enfim, como brilhante. Então, acho que foi um nome que a gente escolheu aí porque acho que traz aí realmente, né, um brilho aí para a nossa proposta de valor, tá? Mas fala muito, né, como eu falei, a Alia é uma empresa que surgiu mais recentemente, mas vem de uma história bastante, diria, bastante antiga no nosso ecossistema, porque a Alia é uma união de 3 empresas, né? A Altivia Ventures, que eu fundei em 2012, então a gente tem aí mais de 10 anos de experiência, já fazendo um trabalho de advisory em corporate venture e M&A também. A eVentures, que eu vou apresentar, que foi fundada pela Roberta Mota, nossa sócia aqui, também atuando há 13 anos na gestão de fundos de investimento e assessorando empresas também. E a FCJ, que é a maior rede de corporate venture builders aí da América Latina, já com mais de 50 corporate venture builders estruturados aí também ao longo dos últimos 10 anos. Então, por isso que eu falei que a área nasce aí já uma experiência acumulada de mais de 30 anos aí, né, das empresas que compõem ela fundadas. E que está por trás, né, já adiantei para vocês, ops, perdão, apertei o botão errado. Vamos lá. Como eu já falei, sou eu, né? Para quem não me conhece, né, sou Cássio Spina, tenho uma trajetória aí, primeiro como empreendedor na tecnologia por mais de 20 anos, depois de completar isso, né, venho atuando aí já há 14 anos nesse ecossistema de startups, inicialmente como investidor anjo, né, sou fundador e presidente também da Anjos do Brasil, muita gente me conhece mais pela Anjos do Brasil por esse chapéu, né, e como eu falei, já venho atuando nesses 10 anos. Né, a Roberta Mota, que eu já comentei com vocês, né, atuando aí mais de 13 anos, né, como gestora CVM, né, coordenando os fundos Criatec 1 e 2 lá no Nordeste, onde a base dela fica, e o Justino, que é o fundador da FCJ, que, né, também participa com essa experiência enorme aí na estruturação dessas corporate venture builders que eu já citei para vocês. Né? Aqui um pouquinho só para compartilhar aí para quem não conhece ainda, eu escrevi até hoje 3 livros, sou coautor de um outro livro. O meu livro mais recente é o Corporate Venture Capital, que é fruto de todo o aprendizado que eu tive nesses 10 anos, né, tanto internacional quanto aprendizado local aqui, trabalhando com muitas corporates. Então, fica o convite aí, quem não conhece ainda, fazendo uma pequena propaganda, é um livro que eu escrevi para compartilhar esse conhecimento, né, não só meu, mas convidei vários coautores que são hoje gestores de corporate ventures, contando a sua experiência prática de como é que eles estruturaram. Então, acho que, né, o objetivo meu foi justamente compartilhar isso com todos que querem, ter interesse nesse sentido.
E a área, como eu já adiantei para vocês, o que que ela é, né? A área é uma gestora, né? A gente faz a gestão de fundos de Corporate Venture Capital e também todo o advisory, né, relacionado a essas ações, investimentos em startups, aquisições, fusões, né, exits, usando toda a experiência acumulada para ajudar na iniciativa que a gente entende que é tão importante, né, para qualquer corporação que queira, né, avançar nos seus negócios, né, inovadores. Fala um pouquinho do nosso portfólio, né? Também acho que é importante mostrar esse track record, né? A gente já tem acumulados mais de 300 milhões de reais em investimentos e transações de M&A realizados, mais de 75 empresas diferentes, para ter essa experiência combinada que já citei. E temos aí uma rede de parceiros que a gente tem, né, muito orgulho, porque a gente entende que o melhor modelo de você construir qualquer coisa é o modelo colaborativo, né? Então, tenho aqui, né, considero já parceiros aqui juntos aqui nesse pitch reverso, né? Quem ainda não é, por favor, já fica o convite para ser nosso parceiro também. A gente tem muito prazer em trabalhar juntos, novamente, para o sucesso coletivo, que é o que a gente, né, tem como filosofia. E nesse sentido, né, a gente vem atuando, como eu falei, com grandes empresas nesses anos, ajudando a estruturarem seus programas de corporate venture, de inovação aberta, enfim, esses são alguns exemplos aqui de empresas que a gente vem, né, trabalhando há muitos anos e a gente tem, né, o prazer de estar podendo contribuir para o sucesso das iniciativas. Além disso, como eu falei, a gente, né, já realizou muitas transações de M&A, porque também é natural do processo que em algum momento a empresa vai adquirir ou ela vai ter que ter o exit, né, e a gente sabe que é um elemento essencial. Então, a combinação dessas duas coisas, a gente, né, tem como proposta de valor para ser né, um diferencial único no mercado. Eu vou passar rapidamente, então depois bem sua situação, acho que esse é o, eu digo, é melhor do que a gente falar de nós mesmos, né? São os nossos clientes e parceiros falarem de nós. Então, de tudo que a gente já fez esses anos, são alguns exemplos aqui que a gente trouxe para vocês. Alguns exemplos, como eu já comentei, que aí vem da eVentures, né? E como eu já comentei anteriormente, que foi o fundo Criatec 1 e 2, que a Roberta cuidou lá na região Nordeste, que é a atuação dela, né? E mais outras empresas aí que foram, né, assessoradas durante esse processo como um todo, né? E aqui a rede de Corporate Venture Builders da FCJ, né, como eu já citei no começo, é a maior rede aí que tem na América Latina e está já se expandindo internacionalmente para os Estados Unidos, Europa, enfim, né, um negócio super, super bacana, que tem ajudado as empresas também a fazerem suas inovações aí junto com as startups. Então, acho que uma oportunidade mútua muito bacana para todo mundo que está aí desenvolvendo. E a gente entende que Corporate Venture Building é um pilar muito importante também para a inovação, e por isso a parceria com a FCJ é tão importante para nós, né, porque a gente entende que também é um pilar que ajuda e agrega para todos os que estão buscando. E falar agora especificamente do que a gente faz, né? E aqui, eu diria, é relativamente simples, ao mesmo tempo complexo, né? Porque o que a gente faz, né, é bem objetivo, né? A gente faz desde o planejamento estratégico das iniciativas de corporate venture das empresas, e aí estamos falando com uma abrangência maior, não só corporate venture capital, mas também a parte de corporate venture building, a parte de M&A. Claro que depois corporate venture building fica a cargo da FCJ, como já citei anteriormente, né? A gente faz a gestão dos fundos, uma vez feito planejado estrategicamente a estruturação e a gestão dos fundos, eventualmente, se esse for o melhor caminho. Importante observar que a gente, né, é agnóstico no sentido que a gente vai sempre buscar a melhor estrutura para a empresa, né? É ter um fundo? Às vezes não é ter um fundo, às vezes é fazer investimento no próprio balanço, ou é construir uma rede de participações. Enfim, a gente vai desenhar o modelo de acordo com o que interessa, né, para a empresa, não para nós. A gente entende que isso é o modelo essencial para isso. E nesse sentido também, né, eventualmente, se não for o caminho do fundo, é também ajudar a empresa nessa jornada, né, de investimentos que ela queira fazer, fazendo todo o advisory, toda a assessoria, aí também buscando agregar, como eu já falei anteriormente para vocês, né, toda a parte de M&A, né, para empresas de tecnologia, que é a nossa especialidade, é o nosso know-how, é a nossa experiência e nosso background, né, trazer isso, né, como valor para todo mundo que está atuando, né. Um pouco do que a gente considera como diferenciais nossos, né? Basicamente, assim, resumidamente, aqui eu destaco sempre muito a participação ativa dos partners, né? E venture partners, a gente tem um modelo, a Alia nasceu com um modelo de partnership. Então, além dos fundadores aqui, a gente tem alguns venture partners que a gente traz para a mesa, que são profissionais sêniores, que sempre vão estar juntos com os clientes, não só no momento da venda, mas em toda a jornada, e acho que isso faz a grande diferença, né? É apoiar a empresa na jornada do começo ao fim, né, com gente sênior, claro, com todo o time também de apoio, dando suporte, toda a execução, mas está aí agregando. Além disso, claro, também a gente tem, além da experiência que a gente tem acumulada, né, o relacionamento com o ecossistema que a gente tem que é bastante extenso, como eu já citei anteriormente também, enfim, todo o know-how que a gente quer agregar para essas empresas, né? E aqui um pouquinho vai apresentar, quer dizer, essa rede de relacionamento construída ao longo desses
né, mais de 10 anos, é que a gente tem que dar muito orgulho, porque eu entendo que é um valor muito importante para trabalhar juntos, né, com, novamente, um objetivo de sucesso comum, de uma forma que todo mundo tenha uma relação positiva de resultados dentro dos seus objetivos estratégicos. Sabe que esse é um ecossistema, assim, que se baseia em relacionamento, se baseia em reputação, então, por isso é essencial, né, que todo mundo que queira estar atuando mantenha isso, e a gente busca trazer esse know-how para todo mundo, né? E para finalizar, falar um pouco da metodologia nossa, né? Como a gente falou, a gente atua, né, de uma forma até complementar às consultorias, porque como advisory, como gestora, a gente busca fazer todo o trabalho de execução, né, muito hands-on, né? Então a gente sim, desenvolve estratégias, desenvolve modelos, mas a gente, né, tá ali para ajudar a fazer aquilo se transformar, né, em realidade, tá? Então e sempre buscando trabalhar junto com o cliente, né, sempre, e também de uma forma muito alinhada com interesses, né? Nossos resultados sempre são alinhados, né, com o que entendo que são os resultados que a gente vem trazer para o cliente. Se o cliente ganha, a gente ganha. Se o cliente não ganhar, a gente também não ganha, né? Acho que essa é a forma certa de fazer isso. Então é isso, gente. Fica o convite aí para quem quiser conhecer mais a Alia Ventures, né, entrar no nosso site, fazer contato conosco. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí fazendo essa apresentação para vocês. Portas abertas, né, para que a gente puder colaborar, né? Estamos sempre assim, né, temos todo o interesse aqui para estar junto com todo mundo. Um abraço. Obrigado, Cássio, pela apresentação da Alia. Alguém tem alguma pergunta para o Cássio? Gente, ainda temos alguns minutos, 2 minutos para ser mais preciso. Vou pôr uma pergunta assim, a Alia trabalha em algum foco, por exemplo, algum território específico ou é totalmente agnóstica aí, Cássio? Como que vocês vêm atuando? Não. Então, a área em si é agnóstica, né? Mas, dito isso, a gente tem venture partners especialistas setoriais, né? Uhum. Então, o modelo que a gente construiu justamente, né, entendendo que né, ninguém sabe tudo, né? Não dá para dizer. Claro, a gente conhece tem muito fundamento com as bases todas, né, das iniciativas de corporate venture e M&A, mas setorialmente a gente tem venture partners, sim, que aí tem especialidades em diversos setores, tá? Setor de saúde, setor de educação, setor da indústria, setor de serviços mesmo, e aí serviços, claro, que tem uma grande voga, né? Não digo que eu tenho gente parte para qualquer negócio, tá? Ainda, pelo menos, né? Quem sabe no futuro a gente consiga atender uma abrangência grande. Mas esse é o modelo que a gente entendeu, que é um modelo escalável, e ao mesmo tempo que eu consigo trazer um know-how, né, que ao mesmo tempo é um know-how a área é quase que é uma plataforma, né? A gente fala, é uma gestora, porque como a pessoa entende, mas a nossa proposta de valor é ser uma plataforma, usando, né, todo esse know-how dos venture partners, especialistas, para agregar para as corporações. Perfeito, obrigado. Isso. Obrigado, Cássio. Obrigado, Gui, pela pergunta. Agora vamos com a Lauren da Enel. Lauren, obrigado pela disponibilidade e fica à vontade e à disposição para fazer seu pitch reverso. Maravilha, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que o pessoal estiver assistindo. É um prazer estar aqui. Já me sinto veterana, porque é o segundo ano que eu estou participando do Pitch Reverso, e apresentar um pouco do que a gente faz pela Enel, né? Como é que é a nossa atividade por aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Já sim. Só não está Mara- compartilhado com uma apresentação. Se quiser compartilhar com a apresentação, fica à Claro, vontade. vou fazer isso agora. Eu fiz, mas não foi. Foi? Sim, inclusive a animação. Isso. Maravilha, pessoal. Então, apresentando para vocês um pouco do que a Enel faz em inovação, como é que a gente trabalha e a melhor forma de se conectar com a gente. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que a Enel almeja. A Enel trabalha com uma diretriz que busca fazer contatos, buscar novas soluções com foco em innovability. O que é isso? É inovação que seja direcionada para a sustentabilidade. Então, a gente usa um conceito chamado Open Innovability, que é a junção dos melhores talentos, das ideias, tecnologias, e expandir isso para se tornar negócios mais inovadores.
mas sempre com foco em sustentabilidade. A Enel tem metas bastante arrojadas nesse sentido, em todas as atividades que ela realiza. Então, todos os projetos de inovação, eles vão ter algum tipo de eficiência operacional, alguma busca de novos materiais mais sustentáveis. Isso acaba sendo uma premissa da atividade que a gente realiza. E aí, falando um pouco do que é a Enel, e aí por que eu trago esse slide da Enel Global? Porque a inovação da Enel, ela é global. Da mesma forma que a gente está aqui no Brasil e tem algumas demandas do Brasil, os projetos de inovação, eles também têm um foco global. Então, muitas vezes, enquanto parte da estrutura Brasil de inovação, eu estou buscando soluções para uma necessidade que não necessariamente ocorre no Brasil, mas em outras geografias. Então, olhando um pouco desse mapa, a Enel está presente hoje em 30 países, tem mais de 65 mil colaboradores, e eles também são parte tanto das nossas soluções, como também das necessidades de aprimoramento e melhoria dos processos. Os clientes são mais de 66 milhões, e aí a gente tem uma capacidade instalada de geração renovável, extensão de redes, são números muito grandiosos, e por isso a gente precisa mesmo de parcerias para alcançar todo esse processo. Como é que é a nossa estratégia hoje? Quais são os pontos que a gente observa? 4, eletrificação do consumo, né? A gente vive um momento que cada vez mais o planeta está se eletrificando e a gente precisa ser resiliente para suportar, para atender toda essa demanda que está chegando e fazer isso com qualidade, com acessibilidade, com preço adequado. Então, a eletrificação do consumo é um parâmetro muito importante. Obviamente, a descarbonização da produção. Não dá para fazer negócio hoje sem pensar em processos mais sustentáveis. A digitalização das redes é importante para a gente ter resiliência, eficiência operacional, resposta à demanda rápida. Então, é um outro foco de observação dos nossos projetos de inovação. E, obviamente, criação de valor compartilhado. Nós estamos num mundo com multi-stakeholders, a gente divide, compartilha espaços, atividades, grupos, então é preciso que o projeto que a gente realiza ele não seja bom só para a gente, mas para a cadeia que está em volta da gente e para os stakeholders também que participam de alguma maneira das nossas atividades. Então, dando sequência, Enel no Brasil, do que a gente está falando? Aqui no Brasil são 3 distribuidoras, então São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A Enel é uma empresa de vários serviços, vários projetos e produtos de energia elétrica. E aí a gente tem também a geração, aqui no Brasil a gente tem mais de 48 parques de geração de energia, e aqui a gente trabalha com a matriz 100% renovável, a gente trabalha com energia solar, eólica e também hidrelétrica. A gente tem o nosso braço de serviços, chamado EnelX, que são serviços de eficiência operacional e eficiência energética, para 3 tipos de consumidores, eu vou falar um pouquinho depois na sequência, e a gente também tem trading, que é a nossa empresa do grupo responsável pela comercialização de energia do Mercado Livre, e a gente tem também esse conjunto de colaboradores e de apoiadores dos projetos e das atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Falando dos negócios da Enel, a gente tem a área de distribuição, que é fazer chegar a energia na nossa casa. Dentro desse negócio, a gente tem 2 áreas. Uma é, de fato, grids, que é a infraestrutura, a operação, os ativos industriais para fazer chegar a energia na nossa casa. E a gente tem também mercado, que é o atendimento e relacionamento com o consumidor do mercado cativo. Cada um desses negócios tem demandas específicas. Então, em alguns a gente está falando de ativos, de segurança operacional, segurança das comunidades. Para mercado, a gente está falando de métodos de atendimento mais facilitados, de meios de pagamento, enfim, para dar um pouco de ideia. Grid Expertise é uma empresa, uma das mais novas empresas do grupo, que faz a comercialização de todos os produtos da distribuição que podem ser utilizados por outras distribuidoras, que são produtos de vanguarda. A gente tem a Enel
Green Power, que é a de renováveis. E aqui a gente está falando de tecnologias que geram energia, que apoiam a transição energética de maneira limpa. A Enel X, que é esse braço de serviços do grupo, que atende 3 tipos de clientes. A gente está falando do cliente residencial, do cliente industrial e governos. E para cada um desses públicos, a gente tem diferentes serviços para oferecer. E o braço de mobilidade elétrica, que é Enel X-Way. Então, esse é o grande portfólio de negócios da Enel para a energia elétrica, e cada um tem um perfil de inovação que busca soluções. E aí, como é que a gente pode, falando um pouco, né, mais da Enel, a gente já tem premiações, parcerias, então é uma coisa que a gente se orgulha, que a gente já fez alguns bons resultados que a gente comemora e celebra, mas o mais importante é mostrar esse caminho para a transição energética. Então, aqui nesse slide tem um material que você pode entender um pouco de como a Enel está se estruturando e recomenda que, por exemplo, o Brasil pense nesse caminho de transição energética via energia elétrica. E ali já tem algumas indicações de projetos ou de ideias que podem ser interessantes e efetivas para o que a gente está olhando enquanto inovação. O que eu queria aqui destacar de maneira bastante breve é que existe um regulador do setor elétrico no Brasil, que é a ANEEL, que está numa mudança estratégica de como vai direcionar recursos para programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e dentro desse portfólio existe a possibilidade de trabalhar com mais startups. Então, isso é interessante para a gente aquecer ainda mais o setor elétrico e oxigenar com novas soluções, né? E via um recurso que pode ser acessado de uma maneira mais simplificada, por assim dizer, né? Porque esse recurso ele é disponível para que as concessionárias de energia utilizem em projetos de inovação. Então, isso é uma dica bacana para a Enel, mas não só, mas é para o setor mesmo, isso é muito importante. E aí, falando do Innovation Hub. O Innovation Hub é a estrutura que eu represento, que é esse ponto de conexão com o ecossistema externo, né? Então, a gente vai identificar soluções que atendam às demandas internas de inovação. Como eu mencionei, o que a gente faz não é só aqui no Brasil. A gente tem uma rede de Innovation Hubs que está presente em tem mais de 8 Innovation Hubs presentes, e cada um fica responsável por uma geografia, por identificar soluções em uma dessas geografias. Eu fico responsável pelo Brasil. E aí, com isso, a gente vai recebendo as demandas dos negócios, as necessidades, e vai olhando no ecossistema onde é que a gente pode trabalhar, quem é que pode apoiar, colaborar na situação que a gente está observando. E aí, o que eu queria destacar aqui é um pouco desse fluxo da Enel. A gente não vai ter tempo de olhar um pouco isso, mas o que é importante destacar é que muitas das necessidades da Enel a gente não leva até mercado, porque a gente está fazendo essa pesquisa de bastidores. Então, é bacana a gente também conhecer vocês. E aí, quais são os caminhos para a gente fazer essa ponte? Esse é um site da Enel chamado Open Innovability. Lembra que ele é de nossa diretriz estratégica. Ele é um site aberto e aqui a gente tem uma área de desafios que qualquer pessoa pode entrar e identificar alguma chamada que a Enel tenha e verificar se o que você realiza pode atender essa chamada. Então, você se candidata a ser um proponente desse desafio. Uma outra forma é você se cadastrar aqui e propor de uma maneira espontânea. Nesse site também você encontra o LinkedIn de todos os Innovation Hubs. A gente sabe que ninguém trabalha sozinho. Você conhece alguém que está na Argentina? Tem um Innovation Hub que cuida da América Latina, então você pode encaminhar o contato para essa pessoa. Uma outra forma que aí eu queria propor a vocês, a gente fez recentemente uma atividade conversando com alguns stakeholders do ecossistema de inovação e a gente encaminhou uma pesquisa para eles falarem um pouco mais deles. Então, nesse QR Code, você pode também trazer um pouco mais de informação sobre o que você realiza, porque quando tiver uma demanda em mãos, eu vou atrás e aqui vai ser também uma fonte de busca. E, por fim,
Contatos. Gente, tem o site, tem e-mail, então fica à vontade para conhecer um pouco mais e a gente começar essa conversa. Grande, obrigada. Desculpa, acho que eu passei um pouquinho dos minutos. Não, obrigado a você, Lauren, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Eu posso fazer a minha. Gente, alguém tem? Bom, eu posso fazer uma pergunta. Eu não sei como é que. Talvez seja uma pergunta com viés, Lore, mas como é que estão os planos da Enel para Corporate Venture? Pois é, eu já até já comentei isso com você, né? Assim, dentro do viés estratégico da Enel, o Corporate Venture não é um ponto de interesse, né? Não significa que não seja importante. Hoje, a gente trabalha com um modelo que a gente chama de Corporate Client. Então, a gente busca desenvolver uma solução que possa ser efetiva para os nossos desafios, mas mantendo a autonomia e, enfim, a constituição daquele parceiro. E, eventualmente, o que a gente trabalha, né, é na divisão da propriedade intelectual da solução, mas enquanto o CVC não é um objetivo estratégico. Espero que no futuro seja também. É, não duvido, mas, enfim, nesse momento agora não Não, é. natural, natural. Obrigado, Lauren. Obrigado, Cássio. Agora vamos com mais um pitch reverso, agora é com a Liana. Liana está por aí? Bem-vinda e fica à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Liana, sou do time de inovação aberta do Hub Goiás. Vou compartilhar minha tela aqui para fazer uma apresentação para vocês. Pronto. Bom, o Hub Goiás é uma iniciativa nova aqui no estado de Goiás. Ele foi idealizado pelo governo do estado e houve uma licitação para administração. Hoje nós somos uma OS administrada pelo Porto Digital, lá de Recife, né? Então a gente já nasce iniciando aí, mas com todo o know-how, todo com a metodologia já desenvolvida pelo Porto Digital nos últimos 23 anos lá, né? Então nós somos um espaço de conexões de pessoas e negócios. A nossa ideia é ser o orquestrador mesmo de todo o ambiente de inovação do estado de Goiás. Nós temos um cenário bacana aqui, crescente, com outros hubs, principalmente relacionado ao agro, tem hub de construção civil, temos algumas iniciativas bem bacanas na saúde também, e o Hub Goiás, hoje, ele atrai todos esses hubs para fazer parcerias e ser realmente o orquestrador de todas as ações. Nossa ideia é atrair talentos para o Estado, por isso estamos aqui hoje divulgando esse desafio que nós lançamos recentemente, e fomentar negócios de inovação mesmo no nosso estado. E a estratégia para isso acontecer, né, seria nossa gestão operacional, gestão de comunidade, empreendedorismo e inovação e gestão de comunicação. E aí nós somos democraticamente organizados, né, através desses comitês executivos, compostos tanto por pessoas dentro do Hub, quanto por digital, academia e secretarias estaduais também. Todo o nosso corpo técnico ele é gerido por um comitê de governança da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás. Bom, e os eixos nossos de atuação dentro de gestão de comunidade, empreendedorismo, inovação, a gente subdividiu em alguns eixos e a equipe foi montada dentro desses eixos. Eu sou do eixo de inovação aberta, nós temos o pessoal de inteligência de mercado, desenvolvimento de ecossistema, acesso a capital, desenvolvimento de talentos, que é uma das nossas prerrogativas aqui, é formar mão de obra, formar talento, impulsionar mesmo o conhecimento de inovação por todo o estado, para criar um cenário robusto e colocar Goiás no cenário nacional aí como um forte player. Desenvolvimento de negócios e startups também, a gente está com um edital aberto para desenvolvimento de startups em fase de ideação
e de tração, que é o Madurar, esse voltado para startups goianas mesmo, empresas goianas. Paralelo a isso, tem o Acelera Go também, que é junto à FAPEG, que a gente está dando suporte com toda a metodologia do Porto Digital, que é em estágio mais inicial ainda. Então, a gente preocupa bastante com fomentar essa base, né? Aumentar a quantidade de pessoas, de empresas dentro do funil para descobrir e fomentar talentos e empresas de inovação. Desenvolvimento de negócio social de impacto social. Vamos lançar em outubro um edital de impacto social, bem bacana, com trilhas diferentes para estágios diferentes, e fomenta o empreendedorismo de inovação em todo o estado. E a gente lançou recentemente, no dia 30, o programa GovTech, que é um programa de inovação aberta. O primeiro ciclo, estão previstos ao longo mais outros 2 ciclos dentro de secretarias estaduais, dentro do governo mesmo, e ciclos anuais de inovação aberta em pequenas, médias empresas e indústrias também estão no nosso radar. Então, muita coisa interessante vai vir por aí. E o GovTech é para empresas, instituições, ICTs constituídas, já com experiência comprovada nas áreas dos desafios que a gente levantou. Os benefícios, é um programa todo remoto, mas para quem é aqui do estado de Goiás, né, a gente disponibiliza nosso espaço físico do coworking, e essa presença, né, esse relacionamento, igual os colegas falaram, relacionamento é tudo nesse meio, né? Então, nós somos um ambiente altamente dinâmico e conectado também. Apoio metodológico para validação do produto, conexão com o mercado, que o objetivo dessa chamada é que para cada desafio seja contratada uma solução por parte das 3 secretarias estaduais que nós levantamos: saúde, educação e administração. Então, nosso intuito é que haja essa contratação depois do nosso programa, né, após todo o nossa trilha, e mentorias especializadas também com um time bem bacana de mentores já experimentados no mercado, é, tanto de Goiás quanto do Pernambuco. E a gente tem um valor de fomento também para essas empresas que serão contratadas de até R$60 mil para o desenvolvimento desse MVP, para a entrega final. E depois E o que eu acho mais bacana nesse edital é que esse 60 mil vai ser repassado por sprints, né? Então, a gente combina as entregas, entregou, validamos que realmente atendeu ao que tinha sido previamente definido, né? Tem esse pagamento. Então, eu falo que eu gosto dessa parte porque geralmente edital de fomento tem aquela toda burocracia de prestação de contas depois. E esse é bem bacana porque, como está acontecendo pelo Hub, não pelo Estado, a gente facilitou, inclusive, para atrair mais empresas também para essa chamada. Bom, e aí a chamada aconteceu agora no dia último 31. Fizemos 3 reuniões de tira dúvidas, né? Reuniões de onboarding com o pessoal da equipe de inovação de cada secretaria, junto com startups e empresas que se inscreveram nessas lives que a gente fez. E essas lives estão disponíveis no nosso site, que é hubgoiás.org. E a submissão de projeto vai até dia 29, por isso que a gente está participando aqui hoje, dia 20, temos um pouquinho de tempo ainda aí para divulgar. Bom, a primeira etapa vai ser o desenvolvimento do protótipo, um protótipo mais simples mesmo, né? Pode ser um PowerPoint ou um protótipo de baixa ou de alta, tudo vai depender da maturidade mesmo da empresa que vai propor aquele desafio. Eu vou concentrar mais, vou passar rápido assim nessa parte para concentrar mais nos desafios, que são 5 por secretaria. Então, depois vamos ter a fase de produto mínimo viável, que aí já é a fase que a gente disponibiliza o recurso e vai ser feito o pagamento por sprints, né? E o Demo Day, que vai ser a avaliação e as entregas finais, e após isso é a contratação por parte das parcerias. Então, para você submeter sua proposta, quem tiver soluções interessantes nos desafios que eu vou apresentar, só entrar no nosso site, tem o formulário lá bonitinho.
Bom, e aí os critérios de avaliação vão ser o potencial da resolução de problema, equipe, né, o que a gente sempre avalia em todos os processos, né, de pitch, a capacidade de execução da equipe, o grau de desenvolvimento da solução e também comparação em relação às outras concorrentes do mercado. Então, aqui fica o QR Code para vocês acessarem e se inscreverem, submeterem suas propostas. Esse foi o cronograma, como já falei, lançamos no último dia 30. As lives já aconteceram. Fim do período de inscrição é 29, tá? 20, mas é 29. E aí o ciclo acontece até maio do ano que vem. E o objetivo dos desafios foi tanto para atrair os talentos, né, inspirar as pessoas a participarem, quanto para falar um pouco mais de inovação dentro do estado de Goiás mesmo. É o primeiro ciclo que acontece de inovação aberta no estado de Goiás, então é uma chamada bem importante que a gente, inclusive, fez essa imersão em cada secretaria, né, para destrinchar os problemas ali. Foi um processo bem bacana, inclusive educativo com elas também, e estão todos super envolvidos e querendo escutar, né, dos proponentes desafios, soluções para os desafios, né, soluções interessantes e criativas, que vão realmente beneficiar quem interessa, né, que é o usuário final, que é a sociedade. Então, na saúde, a gente identificou esses 5 desafios, que vão desde como otimizar a capacidade preditiva de inteligência artificial para otimizar gestão de vigilância em saúde, por exemplo, como descobrir, né, qual é a temporada do Aedes aegypti, a gente já prevê alguma coisa, alguma ação antes que aquela doença ecloda, né? Então, são desafios, todos esses vocês podem olhar no site, estão mais destrinchados lá. Como otimizar a jornada de acesso ao serviço de saúde para o cidadão, outra preocupação importante, que é a acessibilidade, né, de quem, tanto quem mora longe dos postos de saúde, quanto quem tem algum tipo de dificuldade motora ou visual, para entender essa jornada de acesso aos serviços. Mesmo no site, as pessoas têm dificuldade de entender o processo, né? Então, acredito que esse desafio aí a gente vai aparecer até solução de UX também, né? Como aumentar a eficiência nos processos de saúde através da digitalização e automatização também é uma lacuna grande nos serviços de saúde, porque as secretarias estão desconectadas dos postos, dos municípios, então como fazer essa gestão de informação, um fluxo inteligente para otimizar todo esse processo de controle e eficiência, né? Gestão também de dados, outra preocupação grande da secretaria, e também um desafio de fake news, né? Como combater a fake news. Eu acho que deve ter muita gente preocupada com isso, e na live de onboarding eles fizeram relatos interessantes sobre como isso prejudica a população e financeiramente também. Então, eles estão com essa preocupação com fake news. Bom, na parte de educação, uma das principais preocupações como combater a evasão escolar de forma inovadora. Então, as empresas vão provavelmente tentar, é uma preocupação deles, envolver mais os alunos, inclusive os pais, os professores, né, para tornar esse dia a dia na escola mais atrativo, né, e tem preocupação também com deslocamento, alimentação dessas crianças que vão para a escola. O desafio 2 seria como personalizar a aprendizagem para atender necessidades de estudantes. Eles têm um gargalo grande, principalmente nos alunos que chegam no 6º ano, de entender, eles chegam muitas vezes com problema de alfabetização. E aí, a partir do 6º ano, isso se desenrola e o aluno fica com cada vez mais dificuldade, né, de acompanhar a aula e aí desiste de estudar, então tem uma série de questões. Então, eles estão bem preocupados com personalização do aprendizado, tanto para balizar as crianças na mesma série, quanto para desenvolver mesmo em estágios diferentes, mas que sejam do mesmo ano ali, né? O desafio 3,
como potencializar o acompanhamento de recursos visando aumento na eficiência da educação. O 4 é como aproveitar inteligência artificial na educação. Eles ainda não fizeram experimentos com professores, só internamente na secretaria, em relação à inteligência artificial. E o 5, como tornar os ambientes escolares físicos e digitais mais seguros. Uma preocupação, né, do Brasil inteiro. Eles já têm catracas, né, detector de metais nas escolas, foi uma aquisição feita no ano passado, mas não é o suficiente, né? Eu acredito que soluções criativas, de design thinking mesmo, para resolver essa questão da segurança, inclusive de saúde, né, das crianças dentro da escola. E na Secretaria de Administração foram 2 desafios relacionados mais a realmente processos internos, né? De fiscalização de contrato de mão de obra na área de TI. É um processo que eles demandam muito tempo e uma equipe enorme também. Então, é um desafio bacana de ser resolvido, vai otimizar bastante o tempo deles, e como melhorar a acessibilidade dos serviços oferecidos ao cidadão. Mais ou menos o mesmo desafio que a gente viu na saúde, né? Da jornada do usuário e o acesso dos usuários a essas informações de maneira mais simples e inteligente, né? E intuitiva. Bom, então as nossas inscrições e submissões vão até dia 29, no programa GovTech de inovação aberta. E o meu pitch invertido é esse, de convidar pessoas criativas, soluções inovadoras para ajudar a gente a desenvolver todos esses desafios, todas essas soluções que beneficiam a sociedade do estado de Goiás. Obrigada. Obrigado a você, Eliana, pelo pitch, por toda a explicação. E quem quiser mais dúvidas, está aí na tela da Eliana. E aí agora eu vou passar a palavra para o Cilineu. Fique à vontade, Cilineu, traga seu pitch reverso. Seja bem-vindo. Obrigado, grande. Estou compartilhando a minha tela. Abriu? Não. Pronto. Para mim é um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O ano passado já foi legal, esse ano vai ser melhor ainda. E eu sou Cilineu Nunes, eu já montei diversas startups, na época que não tinha tanto glamour desse jeito, na época do computador a vapor. E mais recentemente eu tenho trabalhado como mentor, sou mentor do Inovativa Brasil, investidor de startup, board member, e exerço a função de head do Corporate Venture da Nestec. A Nestec é uma organização recente, também ela tem bastante característica de startups, e nosso moonshot é ser um ecossistema software as a service open logistics que conecta todos os players do transporte e da supply chain de logística através de soluções core, soluções realmente do âmago do negócio. Nós olhamos para 3 pilares muito importantes, que são os embarcadores, os transportadores e os motoristas, e todo o ecossistema em torno desses 3 pilares, oferecendo hoje mais de 30 produtos que se desdobram em mais de 100 soluções, abrangendo todo o entorno dos embarcadores, transportadores e motoristas, tais como abastecimento, postos, pedágio, estradas, seguro, enfim, todo o ecossistema do transporte e logística do Brasil. Nós somos compostos por 26 empresas, elas operam de forma independente e autônoma. A maioria foi adquirida 100% e algumas foram investidas minoritariamente. Todas são empresas líderes em determinados nichos do mercado, e todas as aquisições e investimentos que nós fizemos, uma parte da remuneração é feita através de ações da holding, de modo que nós temos aqui na holding as pessoas que fundaram essas empresas, e são as pessoas que conhecem do negócio e continuam tocando as empresas da sua especialidade. A gente preserva a cultura das empresas e a retaguarda ajuda elas a se melhorarem
a se desafiarem diariamente. Mas, basicamente, nós temos hoje tentáculos, né, operações em toda a supply chain da logística. Algumas aqui são startups bastante conhecidas, que entraram mais recentemente, e outras já são empresas mais antigas, com mais experiência, que foram startups algumas décadas atrás também. Então, até isso é muito legal, porque nós somos todos especializados em logística, com bastante track record no assunto. O nosso propósito é melhorar o mundo aplicando tecnologia à logística e à mobilidade. Nosso foco principal é levar resultados para os nossos clientes de redução de custo, melhoria na produtividade, na simplicidade, na agilidade e segurança, aqui entendido segurança no sentido de safety e de security também, tanto do ponto de vista de evitar roubos, como também de evitar acidentes. São coisas fundamentais no nosso entendimento. E a gente olha muito também para a sociedade, a gente tem um forte compromisso de ESG, e a gente quer ajudar, estamos ajudando a reduzir a poluição, a emissão de gases, reduzindo custos, reduzindo o trânsito, reduzindo os acidentes e, consequentemente, as mortes e os custos dos acidentes, otimizando os tempos e fomentando o crescimento econômico. São compromissos muito fortes que a gente tem na nossa formação. Hoje, a Enestec, ela abrange todos os grandes players do ecossistema. Estamos presentes em todas as seguradoras, na grande maioria dos corretores que trabalham com o seguro do transporte de cargas. Temos uma boa parte de todos os embarcadores e operadores logísticos. Estamos muito fortes na área de transportadores e também de motoristas. Atingimos esse ecossistema através das diversas empresas, mas ao todo nós movimentamos mais de 60 mil clientes dinamicamente, temos mais de 2 milhões de motoristas com algum tipo de acesso durante um ano, movimentamos 1,3 trilhão de reais de carga monitorada no ano em mais de 9 milhões de viagens. São números bastante expressivos que mostram que uma boa parte do ecossistema de logística passa por alguma empresa da nossa estrutura, e somos uma empresa, todas as empresas de tecnologia, temos mais de 750 colaboradoras na área de pesquisa e desenvolvimento, e somando as experiências de todas as empresas e dos seus respectivos fundadores que continuam conosco, a gente está com quase 400 anos de experiência acumulada. E hoje nós temos uma carteira de clientes embarcadores, principalmente grandes operadores, nos principais segmentos da economia brasileira. São logotipos que todo mundo conhece e, naturalmente, isso aqui é só uma amostra, tem muito mais em toda a estrutura das diversas empresas. Nós utilizamos bastante a gestão de dados, o Big Data Analysis, para gerar insights, e isso é fundamental. Com esse monte de números que eu acabei de mostrar, eles também trazem consigo próprio os dados, e esses dados podem e merecem ser trabalhados para que disso a gente tire insights, sabedoria e possa levar valores mais palpáveis e mais efetivos para os nossos clientes. E nós criamos um conceito fundamental que é o de Open Logistics. Nós já somos a maior plataforma de Open Logistics do mundo. Estamos estruturando para cada vez mais essa plataforma ser mais aberta e mais inclusiva. E ela começou naturalmente com as nossas próprias empresas que fornecem as soluções core. E essas soluções core geraram a massa crítica. E essa massa crítica é suficiente para a gente poder atrair outras empresas que não necessariamente sequer precisam estar investidas, inclusive podem ser concorrentes nossos. Essa plataforma, além de aberta, ela é agnóstica, e com isso tudo a gente cria um grande ecossistema realmente aberto. Essa plataforma, então, ela tem tecnologia própria, foi resultado do investimento numa startup, a PayPass, de Florianópolis. Nós trouxemos o fonte da Integration Platform as a Service e estamos usando isso como alicerce de toda a nossa integração. Em cima dessa integração, construímos um Data Lake, construímos um Marketplace, construímos uma Fintech, e com isso tudo a gente montou a estrutura da plataforma
cujo objetivo é ser one-stop shop. O cliente, com qualquer problema relacionado à logística e transporte de cargas, ele vem e acha uma ou mais soluções. E como eu disse, ela é aberta e players não NSTech são sempre bem-vindos nessa plataforma. Já temos, inclusive, concorrentes das nossas empresas operando na plataforma. E, para as startups, a gente criou uma área específica que eu valorizo muito. Nós chamamos de portal de soluções. Já estamos com essas 43 startups, está aqui em ordem alfabética. E nós temos diversos tipos de startups aqui, Logtech, a maioria Logtech, obviamente, mas temos Insurtechs, Marketplaces, IoT, Telematics, enfim, vários tipos de empresas já estão se integrando na nossa estrutura, visando aproveitar o efeito rede, né, o network effect, para fazerem venda dentro da nossa estrutura. Então, esse talvez seja o principal valor diferencial que a NSTech Ventures pode oferecer, trazer a startup para o jogo real, a vida real, o Gemba, né? Que é o chão da fábrica, o local do cliente, no caso nosso é mais o pátio logístico, né? Do cliente para realmente fazer negócio. E, por isso, na NSTech Ventures, então, a gente oferece realmente Smart Money, é um dinheiro que vem com a experiência e vem com a oportunidade de tirar proveito desse efeito rede. A nossa estrutura já foi montada para que as empresas continuem autônomas e independentes, então a startup vai continuar a ter a liberdade para preservar sua cultura, sua independência, seus olhos brilhando e a faca nos dentes que sempre caracterizou. E a gente oferece, então, essa base de dados enorme, esse acesso a um público-alvo que facilita muito o crescimento da startup. E com isso, a startup não precisa mais queimar tanto dinheiro como ela queima em outras oportunidades. O acesso ao cliente acaba ficando mais facilitado, o CAC da venda é menor. A integração com outras soluções do nosso ecossistema também acaba sendo muito proveitosa para fazer parcerias com as nossas empresas. Enfim, a gente oferece para a startup um ecossistema bastante proveitoso para ela crescer e se perpetuar. E a coisa mais importante, a NSTech não é um fundo, a NSTech é uma empresa com uma visão de décadas, nós temos um plano de operar aí por 40, 50 anos, não vislumbramos nenhum tipo de êxito, portanto, a startup que vier para a nossa constelação de alguma forma, seja com parceria, seja no portal, seja com investimento ou até com aquisição, ela também vai ter uma visibilidade bastante longínqua, de perenidade e crescimento constante nesse período. Isso que eu queria dizer, agradeço pela oportunidade novamente, coloquei meus contatos aqui, errei na vírgula, ali botei uma vírgula em vez de um ponto, mas todo mundo corrige, por favor, e estou pronto para as perguntas. Muito obrigado. Obrigado a você, Cilineu. Alguém tem alguma pergunta para o Cilineu? Só lembrando que ele comentou, o e-mail ali é cilineu.nunes, não cilineu,nunes. Então, dúvidas, pessoal, que nos assistem? Bom, então eu vou puxar uma pergunta. Cilineu, como é que são os parâmetros de mensuração de vocês a respeito do ESG? Vocês já têm alguns parâmetros, alguns indicadores de como está indo esse trabalho de vocês de ESG? Boa pergunta, muito obrigado. Eu coloquei aqui, olha, não deu para falar todas, mas Green Tech é como eu estou chamando as startups mais ligadas à questão ambiental, e a gente também tem um olhar muito importante para a parte social. Eu fiz um mapeamento de diversas startups que operam nessa área do Green, tanto na parte de logística reversa das embalagens, é uma área onde a gente pode colaborar bastante, porque, no fundo, a logística hoje tem legislação para isso, e os créditos de logística reversa são uma moeda que tem valor, e tem um valor principalmente lá para o fabricante ou embarcador. E a gente vislumbra nesse processo os mesmos desafios logísticos
da embalagem, do desafio logístico do produto antes do consumo. Então, o produto pós-consumo, ele é tão ou mais complexo que o produto antes do consumo. E, por outro lado, a pegada de carbono é um item super importante e já diversas empresas nossas oferecem a calculadora e uma oportunidade de compensação da pegada de carbono, e a gente está de olho em várias startups que também estão trazendo esse tipo de abrangência, né? Você ter realmente condições de oferecer o frete zero. Acho que isso é um compromisso que a gente tem. Então, além de todo o software de otimização de rotas, otimização de carga e tudo mais, a gente também tem interesse nessa parte de compensação da pegada, medida e compensação da pegada de carbono. E na área social, tem um monte de oportunidades. Nós temos uma área de educação que visa melhorar realmente a capacitação dos funcionários de todos os níveis das empresas de logística e transporte. E estamos de olho também em startups que, vamos dizer, estão oficializando diversas atividades, bancarizando os motoristas, bancarizando os chapas. Tem uma série de oportunidades de social no nosso mercado também. Que legal. Obrigado, Cilineu, pela apresentação, pelas respostas às perguntas. Pessoal que nos assiste, estamos finalizando. O último foi o Cilineu. Quero agradecer ao Gui, à Morgana, ao Henry e todos os painelistas que aqui tiveram pela disponibilidade. Vocês estão acompanhando no YouTube, mas se tiver dúvidas, tem todos os contatos deles que conversaram aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Uma boa noite para todos vocês. Tchau, pessoal.